A leitura de hoje, a nossa palavra está em Efésios 6, versículos de 1 a 4, e 1 Pedro 4, versículos de 7 a 11. Então, primeiro, Efésios 6, de 1 a 4. Assim fala a palavra de Deus. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, por isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. 1 Pedro 4, de 7 a 11 fala: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Sim. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amém. Obrigado, Luiz. Mantenha a sua Bíblia aberta. Eu encorajo você a manter a sua Bíblia aberta e acompanharmos. Como é nosso costume, nós faremos verso por verso. Tem um relógio, eu fico olhando ali naquele horário, coisas importantes que temos que fazer no culto. Se não der tempo para terminar tudo, sempre há o próximo domingo. Deixa-me começar dizendo que volta e meia eu ouço, hoje mesmo Renata e Vanderlei falaram, né? O pastor está se aposentando. Pastores não se aposentam. Só quando Jesus voltar ou quando nós fomos encontrar com o Senhor Jesus. Nós mudamos de ministério. Então, nesse processo de transição, só para você ter um exemplo, nessa quinta-feira nós estávamos aqui em Danbury, Connecticut, e nós estávamos reunidos 11 pastores de igrejas brasileiras da nossa mesma denominação. No momento, eu sou coordenador, já há vários anos desse ministério, e são igrejas que falam brasileiro, português, dentro da Igreja Presbiteriana na América. E esse é um trabalho que tem crescido muito. No dia 15, o último culto, vocês viram um fruto daquele grupo de Filadélfia, né? Que estão no processo de ser mais uma igreja conosco. Há várias CCPs, CCP Newark, CCP Minneapolis, CCP lá em Atlanta, Danbury e por aí afora. Outras escolheram outros nomes por questão de criatividade, mas só para dizer a você que há uma reprodução. E se Deus quiser, o papel, uma vez transicionando aqui da CCP, continuar ter um relacionamento saudável com vocês, mas estar cuidando, mentorando. Por causa dos meus 29 anos, os pastores me procuram, a gente conversa, nós fazemos planos juntos. Acho que é natural isso, né? Não tem a ver com virtude, mas é um momento muito bom. Então, se Deus quiser, uma vez o ministério da CCP encerrado, passo a cuidar 100%, passaremos a cuidar 100% desse ministério. M&A, vocês vão ouvir mais no futuro próximo, Brazilian Ministry, da Presbyterian Church in America, que é um trabalho bastante encorajador, muito, muito, muito bom. E nesse período que eu estou com vocês ainda, assim como pastor titular, meu coração, nosso coração, Cláudio, eu tenho sido de áreas importantes que precisamos ministrar. Então essa palavra de hoje, creio que é uma conversa de pastor com o tempo, porque uma das preocupações legítimas não é de olhar para trás e dizer, fracassamos aqui, deixamos de fazer. Não. Dentro daquilo que nós entendemos foi a vontade de Deus, fizemos o nosso melhor. Nem sempre com perfeição, mas fizemos com o nosso melhor. Porém, uma preocupação agora é que nós deixemos vocês afiados, relembrados de princípios bíblicos que não podem ser ignorados. Toda a pregação, se você notar, eu estou tentando colocar um princípio bíblico. Por exemplo, nós somos uma igreja que é única, singular, na diversidade. Em termos de prática, em termos de compreensão, mas temos algo em comum. Somos pessoas nascidas de novo em Cristo Jesus. Agora, como igreja, nós precisamos ter essa mentalidade. Porque o outro é diferente de mim, não quer dizer que o outro não pertence ao corpo de Cristo.
Isso é fácil falar, difícil de praticar. Mas hoje, essa primeira parte de Efésios 6, de 1 a 4, eu quero falar do princípio bíblico de honrar os seus pais, obedecerem aos seus pais, e também falar aos pais para não irritarem seus filhos. Pastor, que palavra é essa? É o que está no texto, né? Como o nosso irmão falou na hora dos dízimos, né? Só olhar na Bíblia. Então vamos lá. O que nós aprendemos do princípio bíblico? E eu quero aplicar isso à nossa igreja no momento que nós estamos vivendo, que é o momento agora. Então, Ricardo, por favor. Efésios 6, versículo 1. Começa com os filhos. É interessante isso. Na ordem, a autoridade vem dos pais, não é isso? Mas você notou que o Espírito Santo começou com os filhos? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Não é da vontade, disciplina humana, mas a direção do Senhor. Porque temos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós vamos obedecer a nossos pais no Senhor. Porque isso é justo. Isso é o correto, é o que Deus intenciona e planeja para nós. Próximo versículo nos acrescenta um pouquinho mais. Não só obedeçam, mas honrem a teu pai e a tua mãe. E ele diz, esse é o primeiro mandamento com promessa. De 10 mandamentos, o mandamento que tem promessa. E que promessa é essa? Olha que coisa tremenda aqui. Próximo versículo, Ricardo. Para que tudo te corra bem, prosperidade, sucesso, e tenhas longa vida sobre a terra, longevidade. Você crê que essa promessa é uma boa promessa? Eu creio que ela é ótima. Viver uma vida bem-sucedida e também viver uma vida longa, bem-sucedida. Amém? Então, esse é o texto. Agora, vamos aprofundar um pouquinho mais. E se, pastor, se meu pai e mãe, eles não corresponderem, não merecerem, como é que eu faço isso? De que maneira? O texto não deixa um espaço para dizer, façam isso se seus pais foram pais modelo, ou pais fiéis, pais crentes, ou pais crentes que praticam os princípios divinos. Não somente aqueles que merecem, mas a todo pai. Esse é um princípio bíblico. Outra vez, não é por força própria, mas no Senhor, porque isso é justo. Outra vez, a mesma ideia. Honra o teu pai e a tua mãe, só quando eles, no caso do pai ou dos pais, quando eles perecem, não. Agora, é claro que é óbvio que nós, para fazermos no Senhor, nós temos que ser pessoas que nasceram de novo para podermos fazer isso. Então, vamos ficar pessoal aqui agora. Testemunho. Já contei o meu testemunho com partes de maneiras diferentes, mas mais uma vez. Meu pai, nosso pai, Joné e eu, nós éramos em 10 irmãos, 6 irmãs e 4 homens. Hoje nós somos em 8, 1 e 1 já estão na glória com o Senhor. Mas, voltando aqui ao nosso ponto. Nosso pai, ele era um pastor, numa mesma igreja, 30 e poucos anos também. Eu creio que ficar na igreja tanto tempo, acho que eu copiei do meu pai, né? Lá no interior do Espírito Santo. Além disso, ele era um professor muito bem, como se diz, respeitado. A cidade que nós morávamos, o município lá no sul do estado do Espírito Santo, uma cidade com 4.000 habitantes. O colégio estadual, na época das aulas, tinha gente tanto de fora que tinha mais gente do que a cidade. Só para você ter uma ideia. E meu pai era um professor muito bem cotado. Tão bem cotado que ele dava aula naquela cidade e na cidade vizinha também. Professor do estado. E ele foi criado em Minas Gerais, Manhuaçu, se a memória não me falha, e ele uma família grande também, porém ele não aprendeu afeto. Missionários americanos o alcançaram, o ajudaram a fazer ginásio, depois científico, depois seminário, São Paulo, coisas assim. Então, ele cresceu muito. Mas ele e os irmãos não aprenderam afeto, afirmação. Obviamente que meu pai queria para nós os 10, o melhor. Sempre. E ele era muito exigente nisso. Não vou entrar nos aspectos gerais da exigência dele. Eu creio que os antigos, talvez, não temos muita gente antiga aqui mais. Quando eu estava na escola, tinha o primário, depois tinha a admissão, depois o ginásio. Então, alguém que estava na admissão, que idade seria hoje? Que idade seria?
11 para 12, não é isso? Eu sei que eu estava na admissão, aquele colégio enorme, meu pai é professor. Ele nunca foi meu professor, mas era um professor. Falava, um homem falava bem. Naquelas assembleias ele falava impressionado. Eu sei que naquela, sempre seco, sempre duro, né? Íntegro, caráter, não podia achar defeito. Eu sei que houve uma prova para todos, um teste para todas as classes de admissão. Era muita gente, muito aluno. E eu tirei o 2º lugar. Fui para casa com aquele diploma, aquele certificado, e eu falei, dessa vez meu pai vai mostrar um afeto. Então cheguei para ele, e aí, filho? Ele falou, eu falei, pai, tirei o 2º lugar de toda a admissão nesse teste. Silêncio. Ele não pegou o certificado das minhas mãos. Houve uma pausa e ele perguntou, Renato, quem tirou o 1º lugar? Eu falei, o Moacir. Ele morava numa rua chamada Entre Morros, olha o nome da rua. Eu não sei se o Moacir está vivo, onde ele anda-se hoje, mas naquele dia eu falei, o Moacir. E ele falou assim, por quê? Como é que você deixou o Moacir tirar uma nota maior que a sua? Não pegou o diploma, o certificado, e saiu para fazer o que ele tinha que fazer. O que você acha que isso criou em mim? Uma raiva, uma revolta enorme. Por causa dos muitos filhos, quando chegamos à idade de admissão, agora o ginásio, o que acontecia? Nós íamos morar com parentes no Rio de Janeiro, todos nós, né, Juné? E 12 anos, isso foi logo antes, já o período eu ia. Eu fui morar com a irmã mais velha, recém-casada, lá no Rio de Janeiro, na Tijuca. Então, a partir daquele momento, um casal novo, me amaram muito, foram pais para mim, mas a rebeldia só tomou jeito. E a minha vida se desarranjou dos vícios, das drogas, de tudo. O mal que nós fizemos à igreja, havia uma igreja próxima, as coisas terríveis que nós fizemos, influenciando os adolescentes daquela igreja. Terrível, só coisa ruim. Até a idade de 21 anos, quando a graça do Senhor me alcançou. Naquele período, pai e mãe foram visitar-me. Eu morava com 4 outros amigos, éramos 3 outros amigos, lá na Tijuca, Avenida Maracanã. E nós tínhamos uma casa que era um centro de coisas ruins, de orgias, de coisas terríveis. Pai e mãe foram lá visitar e, de propósito, eu queria que eles vissem toda aquela sujeira. Queria machucá-los todo aquele tempo. Até que a graça do Senhor Jesus me alcançou. Sabe o que fez? Primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração. Faziam 4 anos que eu não os via. Às vezes um evento familiar, com idade de 17 anos, eu tinha os visto, mas sempre com aquela raiva, aquela rebelião. Mas naquele dia que aconteceu, o Senhor alcançou meu coração, primeiro impacto. Eles moravam em Campo Grande, lá na zona rural do Rio de Janeiro. Então, fui visitá-los. Não sabia as expectativas, muitas coisas aconteceram. Mas o Senhor mudou o meu coração. Logo depois eu entendi que papai não tinha como entender aquele conceito de afeto, de incentivo. Não tinha como. Mas o Senhor colocou no meu coração obedecer e honrar. Então, compartilhamos sobre os sonhos do ministério. Já estávamos nos Estados Unidos, então aquelas visitas tinham um propósito. Mas o Senhor colocou um amor. Eu me lembro que eu chegava, o abraçava e o beijava, e ele não sabia o que fazer, mas aceitava aquilo ali. Eu quero mostrar o seguinte. Toda aquela raiva foi indo embora, toda aquela amargura foi desaparecendo. O exemplo maior de que um dia meu pai, a ficha caiu. Porque eu fui ordenado. Falei, pai, eu sou um pastor, só que sou um pastor presbiteriano, ele era batista. Nem todo mundo é perfeito, né? Então, ele me batizou, fui para o seminário, depois vim para os Estados Unidos, terminamos, já ordenado. Fui visitá-lo, fomos visitá-los. Chegamos lá, naquela visita, ele falou, filho, eu fui convidado para... Ele já estava aposentado,
ajudando igrejas, não parou nunca. Aí ele disse, olha, eu vou estar pregando, convidado na igreja, você quer vir comigo? Quero. Era dia de ceia até. Fomos. E quando chegamos lá, na hora que entregaram a palavra a ele subiu ao púlpito e falou o seguinte, ouça, vocês me convidaram para pregar, mas eu tenho meu filho aqui, que é pastor também. Ele que vai trazer a palavra. Você notou a mudança? Radical minha, em Cristo Jesus. Radical nele, em Cristo Jesus. Qual é o ponto, pastor? Chega ao ponto. Esse princípio se aplica a tudo, no casamento, no trabalho, no país. Por pior que seja o nosso presidente, o nosso governador, o nosso prefeito, a palavra de Deus nos instrui, exige que nós oremos, abençoemos. Não há um espaço de nós dizemos que vamos fazer malcriação. Por quê? Não, isso não existe. Independente. 1 Pedro capítulo 3 fala assim, esposas, sejam submissos ao seu marido, mesmo aqueles que não obedecem à palavra. E façam isso sem usar uma palavra, pela sua conduta. Ou seja, trata esse homem, esse miserável, como se ele fosse o mais crente do mundo, mesmo que ele não seja. Você notou como Deus anda na contramão? E esse princípio se aplica à igreja também. Ah, pastor, a igreja não tem pai. Ela tem pais, plural. Aqui no nosso sistema de governo, nós somos um sistema de governo presbiteriano, nós temos pais. Hoje a igreja elegeu e tem 7 pais. Nós temos 2 presbíteros de ensino, temos 5 de governo. São perfeitos? Absolutamente não. Se nós dissermos que somos, nós estamos pecando e mentindo. Porém, na condição de pai, os membros são os filhos. Ou seja, mesmo quando nós tivermos... Eu fico olhando para esse exemplo que eu dei da minha vida, é que meu pai não mudou. Mas a minha compreensão de que pai era, mudou. E Deus usou isso para mudá-lo. Não quer dizer que nós, como filhos, não temos direito de expressar, verbalizar. Eu tentei explicar, pai... Eu percebia que estava fora do alcance dele. E na idade que ele estava, não valia a pena gastar os momentos. Mas nós temos como filhos o privilégio de poder dizer, pai, não está legal isso. Pai, isso não está bem. Então nós como membros temos esse direito de falar, direcionar, pedir informação, mas não nos desobriga da obrigação bíblica de obedecermos e orarmos. Trazer ao Senhor. No último dia 8, quando tivemos nossa assembleia, nós não praticamos esses princípios. Vocês se lembram? Eu creio que nós podíamos passar aqui à tarde dizendo que todo mundo estava fora do seu natural, do seu bíblico correto. Então, igreja, membros, honrem os nossos líderes, nossos presbíteros, imperfeitos que sejam, orem por eles. Fale com o Senhor daquelas áreas que precisarem ser tratadas. Usem de mansidão. Eu não sou perfeito, mas quando o Senhor mudou meu coração, a raiva desapareceu. Agora eu podia dizer, pai, isso aqui, aquilo ali. Nós podemos, até como nós podemos nos dirigir, direcionar. E nós precisamos, como igreja, quero olhar para trás e dizer, nós somos uma igreja que pratica esse princípio, respeitando os seus líderes. Não foi sem propósito que hoje, né, nós temos um presbítero que veio abrir o culto, nos deu a palavra de exortação em relação a dízimos e ofertas, outro veio e orou pelo ministério infantil, outro veio e orou... Esse é o ponto de nós estamos, né? Só para vocês terem uma ideia de como nós devemos trabalhar isso juntos. Eu creio que você captou isso, não é? Como igreja, nós temos muitas áreas que precisamos trabalhar juntos. Mas nós temos que começar com um princípio. O Senhor no céu estabeleceu, na questão da igreja, líderes. Vamos respeitá-los, honrá-los, orar por eles. E quando fizermos que direcionar alguma coisa, fazê-lo com respeito, com decência, com ordem. Agora, pais, palavra aos pais. Eu não tive essa chance de ministrar o meu pai nesse sentido. Mas nós somos pais jovens, vocês são pais jovens. Quando se vê malcriação nos filhos, papai e mamãe, o que é que se faz? Não ignore isso. Pergunte, filho, o que é que está doendo? O que você quer exatamente dizer?
Você está tentando me comunicar algo, não é? O que é isso? Então vamos ser pais que não provocam seus filhos a ira. Ou seja, nós não precisamos de retaliar. Nós podemos ouvir e dizer, filho, não estou entendendo, o que você quer falar comigo? Acho que você não faz seu papel direito, você não cuida de mim, ou o que seja. A gente cuida, ouça, avalie, ministre, e para a honra e glória de Deus. Então esse é o testemunho, essa é a palavra. Eu gostaria que nesses próximos meses esse princípio de compreender a estrutura, de respeitar e honrar a estrutura, só cresça em nome do Senhor Jesus, para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Contem comigo. Eu creio que o recado está dado nessa área, não é isso? Nós precisamos pedir a Deus que nos ajudem a trabalhar esses princípios, praticá-los na vida dos nossos irmãos. Amém? Que horas são agora? Nós temos 20 minutos. Não vamos passar do horário. A outra área que eu queria colocar, 2 mensagens em uma, né? Uma era da semana passada e outra de hoje. Para não perdermos as oportunidades. 1 Pedro, capítulo 4, 7 a 11. Ricardo, por favor. Se quero comunicar a vocês, 1 Pedro 4, de 7 a 11. Se eu quero comunicar a vocês princípios bíblicos na questão da relação de pais e filhos, membros e líderes, é importante também que nós entendamos o nosso papel no total. Porque a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito por mais de 2.000 anos. A nossa tendência, já na época dos apóstolos, o apóstolo Pedro menciona isso, o apóstolo Paulo também, já naquela época havia uma ideia de que Jesus está demorando a voltar. Então havia um negligenciar, né? Mas isso é realidade. Jesus deixou bem claro, a hora que nós menos esperarmos, o que vai acontecer? A trombeta vai ecoar. Naquele momento nós vamos ver o Filho do Homem, Jesus Cristo, descendo em glória. Aqueles que estão em Cristo, que morreram em Cristo, vão ressuscitar primeiro, encontrar-se com Ele. E depois nós que estivermos vivos vamos ser transportados. Existem igrejas boas, cristãs, que vamos ver lá no céu, que entendem uma cronologia diferente. Mas eu faço parte, nós fazemos parte de um grupo de pessoas estudiosas que creem que quando Jesus voltar é uma instância somente. Não vai haver uma segunda oportunidade, uma pós-tribulação, ou nós podemos ter uma segunda chance, é uma vez só. Se nós estivermos errados e tiver outra chance, aleluia, vai mais gente. Porém, se eu tiver certo, você não for na primeira vez, triste notícia. Ou seja, não permita que a guarda baixe, porque ainda não aconteceu. 2.000 anos plus. Olha só, por quê? O apóstolo está dizendo, já no final do seu ministério, o fim de todas as coisas está próximo. Está próximo. Eu não sei se sou só eu que tenho essas ideias malucas. Você já pensou quando você vai se deitar, se preparando para dormir, fechar os olhos, descansar, se você pensa, será que eu vou acordar amanhã de manhã? Não pensa não, sou só eu então. Ai. Aí eu fico pensando, meus passwords, my usernames, eu tenho que fazer uma lista nova, que está toda rabiscada. O que vai ser da Cláudia? O que vai ser do Renato? Eu fico pensando assim, eu falei, eu tenho que fazer isso hoje. Ainda não fiz, mas amanhã eu vou fazer. Agora, é possível que a gente vá dormir e não acorde? Quantas situações? Agora, se nós soubéssemos como Jesus ia voltar, a gente preparava naquela semana, né? Naqueles últimos dias. Mas nós não sabemos. O ponto é, o fim está próximo. E o apóstolo Pedro falou, você não se engane, ele não está atrasado, ele não está fora de tempo, ele está fazendo isso porque ele não quer que ninguém se perca. Mais tempo, mais oportunidades nós podemos ser elevados, transformados, alcançados pela graça de Jesus. Enquanto isso, a nossa obrigação como crentes, eu vou fazer rapidamente. Portanto, sejam
criteriosos, cuidadosos e estejam alertas. Agora o apóstolo começa a fazer uma lista. Alerta de como? Que práticas que nós vamos fazer? Primeira prática, oração. Obviamente, oração individual é importantíssimo, todos os dias. Separe um tempo, você e o Senhor. Ouça a palavra dele através da Escritura e depois fale com ele em função do que você ouviu dele ou alguma coisa que ele colocar, ou talvez coloque os seus anseios, as suas dúvidas, as suas necessidades. Compartilhe isso. Prioridade número 1, nossa vida de oração precisa ser uma prioridade. Nós não vamos ser levados porque nós fomos boas pessoas, ou porque não. Fomos por causa de Cristo Jesus. Mas se Jesus Cristo é o meu Salvador e Deus é o meu Pai, eu preciso todos os dias estar em intimidade com o meu Pai e dizer: Pai nosso que estás no céu, e abrir a nossa alma a alegrias, necessidades, ansiedades, desafios, temores, o que for. Então, igreja, nós não sabemos se será hoje que o Senhor vai voltar. Lembre-se, quando a trombeta ecoar, não há mais espaço. Então, sejam alertas, dediquem-se à oração, esperem a chegada dele, esteja tudo pronto. Se ele não vem nesse dia, tá bom, no próximo dia, vamos lá. Que mais? Próximo versículo, por favor. Sobretudo, oração porque tem a ver com relacionamento com Deus. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Eu tenho certeza que esse amem-se se refere ao nosso grupo familiar, aquelas pessoas do nosso grupo de amizade, mas absolutamente se aplica à igreja família, povo de Deus. Vocês dizem para mim que você pode me dizer se é fácil amar essa gente toda aqui da CCP? Por que não? Porque nós somos pecadores perdoados por Jesus e cabeçudos e teimosos e se não for a misericórdia de Deus, é isso. Mas olha o que ele está dizendo, isso vai ok, já que eles são esse povo tão ruim, você não precisa amar, não é isso? Fofoqueiro, caluniador, chato, é isso? Não podemos. Então, sejam criteriosos, amem-se uns aos outros. Por quê? Porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Algumas versões falam que o amor cobre uma multidão de pecados. Não é licença para pecar. O apóstolo Pedro, Jesus falando sobre arrependimento, o apóstolo Pedro perguntou: Jesus, meu irmão peca contra mim, quantas vezes que eu devo perdoá-lo? 7 vezes? O que Jesus falou? 70 vezes 7. Na matemática, 70 vezes 7 são 490. Você já imaginou perdoar um safado por 490 vezes outra vez? Eu perdoo o safado aqui, não devia ter usado esse safado. Mas você notou o que ele está dizendo? Esperando a chegada do Senhor. Preparar o quê? Eu quero ser encontrado fiel, Senhor. Como é que começa? Oração. Contato com o Pai. Segundo, criteriosa. Amem-se uns aos outros, cubram os pecados, não é passar a mão por cima, não é ignorar, em amor confronte, em amor exorte, em amor ore, em amor caminhe. Eu mencionei que a minha irmã e meu sogro foram, meu cunhado foram pais para mim também. Eu lembro que eu dava tanto trabalho a eles, morei um tempo com eles, depois tive que sair da casa, mas eu me lembro que ele sabia tudo, me escrevia cartas dizendo, deixava lá para eu ler, né? Eu sei que você está fazendo A, B, C, D, mas sempre com amor. Já morando sozinho com aqueles com aqueles colegas lá que a gente vivia, usava e vendia droga, aquelas todas. Eu tinha uma arma, um calibre 22. Um revólver 22, calibre pequenininho o calibre. Tem mais criminoso aqui do que eu... Tem mais bandido aqui do que eu imaginei. Vamos lá, voltando. 22, o calibre menor, tem 38, 40, 44, 45, né? Tem... Sim.
A 22 ela é pequena, ela tem um cartucho e tudo mais, ou você pode botar no bolso, disfarçadamente você está numa boa. Anyway, eu sei que nós estávamos drogados, num ambiente assim, e eu peguei aquele revólver, né? 22, então, falei, gente, está vazio, eu já tirei o tanque e tudo mais. Botei na minha mão e apertei o gatilho. Havia uma bala na agulha. Se você notar, não foi a Cláudia que quebrou no dia do casamento, não. Porque ele ficou pendurado, porque a bala passou exatamente aqui. Não pegou ninguém, foi na parede. Deus estava protegendo ainda. Mas quem você crê que eu chamei naquela hora? Almir. Ele já está na agora. Almir, não tem problema. Ele veio. Eu lembro aquele sangue para todo que é lado. Todo mundo some, né? Nessa hora, seus amigos, todo mundo desapareceu. E me levou num lugar, lá na farmácia Granado, na Praça Santos Pena, um médico particular que ele fez lá, não sei o que o Almir falou com ele, e ele não fez o reporte para a polícia, né? Cuidou de mim. Nunca cobrou. E foram anos depois que eu vim ainda a me converter. Eu creio que você está captando a ideia, não é isso? Me perdoem de falar essas coisas tão pessoais, mas essa é a ideia. Então, amem-se sinceramente uns aos outros. Então, como igreja, uns aos outros. Antes, com nossos líderes. Agora, como igreja, amar os outros. Oração precisa ser o máximo. Não só individual, mas também conosco como igreja. Nós temos uma oportunidade semanal. Eu não quero apelar para você, porque o Senhor, quando 2 ou 3 estão, Ele faz. Mas todo mundo é bem-vindo, há um clamor, há uma mudança, uma transferência de experiência e tudo mais. Vale a pena, eu te encorajo. Oramos mais da bênção do Senhor vai estar sobre nossa vida. Próximo versículo, Ricardo, por favor. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Rapidamente, nós recebemos pessoas, normalmente pessoas que temos afinidade com elas, não é isso? É uma natural do ser humano. Mas sermos hospitaleiros tem a ver com expanda o seu círculo. Inclua outros. Seja um lugar onde as pessoas se sintam bem-vindas, pelo único fato de que são irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Próximo versículo, rapidamente. Cada um exerce o dom. Ouçam, não são apenas algumas pessoas que têm o dom. Todo crente tem pelo menos um. Não há ninguém. Todos nós recebemos o Espírito Santo quando nós nos arrependemos e nascemos de novo. E ninguém, o apóstolo Pedro falou, arrependei-vos, sejam batizados para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo vem com poder na nossa vida e ele vem com um dom espiritual. Então todos nós, então cada um recebeu, isso aqui não é um papel do pastor, dos presbíteros, dos líderes de ministério. Cada um de vocês tem uma função. Cada um de vocês tem um papel a realizar, dado por Deus, capacitado por Deus. Façam isso, administrando, servindo os outros. Dons nunca são para nós mesmos. Diversidade. O mesmo Senhor, o mesmo Espírito, mas os dons são diversos, os ministérios são diversos, os retornos, os resultados são diversos. Próximo versículo, Ricardo, por favor. E nós vamos concluir. Ele vai dizer para nós, né? Se alguém fala, te deu a habilidade de falar em público, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Alguns de vocês servem, coração de servo, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja, próximo Ricardo, por favor, glorificado mediante Cristo Jesus Cristo. E ele diz, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Em outras palavras, CCP, filhos, queridos, apliquem esse princípio, honrem os seus líderes, obedeçam os seus líderes, orem para os seus líderes. Líderes, não irritem os seus filhos. Sejam pais que se envolvem, que perguntam, que sabem, não é um ataque pessoal, é um grito. Por quê? O que está doendo? Onde está doendo? E trabalharemos assim para a honra e glória do Senhor. No resto do tempo, vamos estar prontos. Senhor, você pode voltar hoje. Se não voltar hoje, eu vou estar pronto amanhã.
tudo prontinho. Minha vida em ordem. Oração, amor, hospitalidade. Se notou interessante? Com Deus, uns com os outros. A lista vai ser: cumpriu esses princípios? Tão claros, tão práticos. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro, Senhor, que o Senhor possa corrigir tudo, Pai, que eu falei, que talvez não tenha sido claro, mas usa, Senhor, com poder aqui, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Usa a tua igreja, Deus, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Feche teus olhos e vamos orar ao Senhor. Levante as suas mãos. Meu Deus querido, teu amor, Senhor, é incomparável, Senhor, tua graça maravilhosa, Senhor. E a comunhão do teu Espírito Santo, Senhor, que nos leva em vitória diante de tantas circunstâncias em nossas vidas, Senhor. A tua presença é constante, Senhor. E aqui terminando esse serviço, Senhor, sabemos que a tua presença constante estará conosco, Senhor, a cada dia, Senhor. Até o dia, Senhor, que nos encontramos contigo, Senhor, e vamos ter aquela grande ceia, Senhor, contigo, Pai. Te agradecemos por isso, Senhor, porque em vida ou em morte, Senhor, estamos contigo. Amém, Deus. E agora, Senhor, entregamos, Senhor Jesus, nossas vidas a Ti, Senhor. Usa-nos, Senhor Jesus, esta semana, Senhor, para servir de bênção, Senhor, como foi pregado e falado essa semana, Senhor, essa palavra de hoje, Senhor. Usa nossas vidas para servir, Senhor, para hospedar, Senhor, para amar, Senhor. Sim, Pai. Usa nossas vidas, Senhor, para evangelizar, falar do Teu nome, Senhor, aqueles que já estão prontos, Senhor, para ser acolhidos por Ti, Senhor. Que o amor de Deus, o Pai, amém, Deus, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, sim, Senhor, e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos os amém, Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Vão em paz, povo de Deus. Que bom que você participou conosco nesse vídeo. Se você mora na região de Nuca, as suas cidades vizinhas, venha estar conosco. Gostaria imensamente de conhecê-lo pessoalmente, apertar a sua mão. E a nossa igreja, como você pode ver o endereço, ela está localizada bem no início, uma quadra do início da Ferry Street, a 2 quadras da estação de trem. Vai ser muito bom recebê-lo. Ou, se precisar de mais informações, nos comentários, coloca uma mensagem. Com o maior carinho e cuidado, nós vamos responder a você e, quem sabe, vamos estar juntos em breve.